Meus amados, é uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, seja com suas famílias, com todos aqueles que vocês amam, que fazem parte de suas vidas, que suas famílias sejam abençoadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós vamos concluir essa parte das nossas conversas sobre construindo famílias saudáveis. E nós já falamos sobre vários aspectos, já falamos da sustentação do casamento, dos pilares, falamos das orientações bíblicas, falamos das ameaças que temos ao casamento, né? E hoje vamos falar sobre crise conjugal. E se vier uma crise? Ou melhor, e quando vier uma crise? Eu gosto de usar o quando porque as crises vêm, amados. As crises nos relacionamentos conjugais, familiares, elas vêm. E quando isso acontecer, como agir? Como fazer? O que eu preciso para vencer uma crise, para superar uma crise? Queridos, no momento em que estamos vivendo uma crise conjugal, e eu já passei por algumas, né? Uma crise na família, nós achamos sempre que aquela é o fim da linha, que acabou, que não há mais chance. E quando a gente consegue olhar com outros olhos, buscar em Deus as forças para vencer aquele momento difícil, nós olhamos para trás e percebemos que é possível passar por uma crise, enfrentar essa crise, superar e sairmos mais fortalecidos. Enfim, queridos, temos muitas informações e temos aquele que eu digo que é o fabricante, que nos deixa o manual e que nos dá as melhores orientações. Então, busquemos a ele nesse momento, para que ele nos dê o entendimento adequado e que não nos deixemos levar ou desanimemos mediante crises, mas que busquemos a força em Deus para superar cada momento de crise e construir, estruturar a nossa família com sabedoria. Oremos. Santo Deus, é pela tua graça e misericórdia que podemos estar falando nesta hora sobre esse tema tão delicado, tão desafiador, que é família, construindo famílias saudáveis. Deus, nós já entendemos que o Senhor nos deixou as orientações necessárias para essa construção. Ó Deus, e há um desejo em nós, em cada um de nós que ouve, que participa desse programa, de ter famílias saudáveis, de viver num ambiente saudável, de conviver num ambiente harmonioso. Esse é o desejo. Mas entendemos também que somos desafiados dia a dia com situações externas, alheias à nossa vontade, situações da vida de uma maneira geral, da vida de seres humanos. E essas situações se tornam obstáculos momentâneos a essa harmonia familiar. Ó Deus, nessa hora suplicamos que o Teu Espírito nos dê um entendimento adequado, que na medida adequada o Senhor venha mostrar a cada um, a cada família, os pontos que precisam de atenção e que todos sejam sensibilizados pelo Teu Espírito a buscar
na fonte adequada tudo aquilo que necessitam para que desfrutem de famílias saudáveis. Deus, obrigado por esse programa e abençoe a cada um que neste momento está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. E se vier uma crise? E quando vier uma crise, como eu disse, a construção de um relacionamento se dá de modo especial quando chega a crise. Normalmente, quando nos casamos, né, que estamos naquela fase da paixão, lembram das fases do casamento que nós falamos lá no início? Então, quando a gente está naquela fase de muita paixão, de muito amor, que a gente não vê defeito no cônjuge, né? Nós acreditamos que nunca vamos passar por uma crise. Eu casei no Senhor. Meu casamento foi de acordo com a vontade de Deus. Foi Deus que escolheu o meu esposo, a minha esposa. E aí a gente desenvolve uma ideia errônea de que porque o casamento foi no Senhor, porque eu acredito que Deus que me conduziu até aquela pessoa com quem eu me uni, que fez com que nós nos encontrássemos e tudo mais, eu desenvolvo uma ideia errônea de que eu vou viver um mar de rosas, um mar de amor, que tudo vai dar certo, que eu não vou ter dificuldade, porque foi Deus que abençoou o meu casamento. E de fato, Deus abençoa, Deus cuida, Deus direciona em muitos momentos aqueles que buscam nele saber o melhor para suas vidas. Deus abençoa. Mas nós não podemos desenvolver essa ideia de que se eu estou passando por dificuldades é porque então Deus não está no meu casamento. Deus não está abençoando o meu casamento. A gente precisa entender que as crises, elas são necessárias em todo relacionamento. Até no relacionamento de amizade com amigos, a gente tem com irmãos, a gente tem crises, né? Quando chega uma crise, é a hora de testar a solidez dessa relação, desse casamento, dessa família. É hora de aprender, de crescer, de repensar, de rever atitudes, de rever decisões e de se fortalecer. Então, toda crise ela oferece a oportunidade para que o casal chegue ao final dela muito mais fortalecido. Em nenhum momento, queridos, Jesus disse que o fato de edificarmos a nossa casa, o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa família, o fato de edificarmos sobre um fundamento sólido, sobre a rocha que é Cristo, de utilizarmos só material de primeira e fazermos de acordo com o projeto original, que é aquele projeto de família idealizado por Deus, Jesus nunca afirmou que se fizéssemos tudo da maneira correta, de acordo com as orientações, nós não teríamos problemas. Então, independente de você ter seguido todas as orientações iniciais ou de ter se unido de uma outra maneira que você ache que foi de uma maneira que não agrada a Deus, que pecou e tem todos aqueles remorsos e culpas, independente de você ter seguido o projeto de Deus ou ter começado de uma outra maneira, Jesus nunca garantiu
que fazer tudo certinho, bonitinho, direitinho, de acordo com a Bíblia, que isso evitaria problemas. Então, o seu casamento tem problemas, assim como o meu casamento tem problemas, assim como o do meu vizinho, do irmão da minha igreja, do pastor, do presbítero, do meu colega de trabalho, do meu vizinho, do meu amigo. Todos os relacionamentos enfrentam momentos difíceis e por situações das mais variadas. Primeira coisa que eu quero que você entenda: as crises vão vir, as dificuldades vão vir, independente de como começou esse relacionamento. Independente se é o primeiro casamento, se é o segundo casamento, se é o terceiro, né? Se tem só uma união estável ou se tem um casamento. As crises, elas vêm. E Jesus, o que Jesus nos fala lá no nosso texto base, que é Mateus 7, 24 e 25, ele nos fala que bem-aventurado é o homem que edifica sobre a rocha. Ok, mas ele continua dizendo que vai vir a chuva, vão soprar os ventos com ímpeto contra aquela casa. E o diferencial de você estar na rocha e usar materiais de primeira é que essa casa não vai cair. Então, o que Jesus diz é: olhe onde você está construindo. Está construindo sobre a rocha? Está bem fundamentada a sua casa, o seu casamento? Tem os pilares de sustentação que são necessários? Tem os pilares? Você usou material de primeira para colocar as paredes, o telhado? Você fez tudo segundo as orientações? Ok, então agora, quando a chuva cair, quando vierem os ventos, o vendaval, e soprarem com força, porque o texto diz que sopra com ímpeto, é com força. Quando isso acontecer, a sua casa, o seu casamento, ele não vai ruir, ele não vai cair, porque ele está edificado sobre a rocha e com material de qualidade. Falei para vocês que o primeiro fundamento é o amor. Temos que ter o amor, temos que ter aquela paixão que nos une. Né? A Bíblia sempre fala do amor sacrificial do marido pela esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é um amor que vai além da satisfação pessoal. É um amor pelo outro como a si mesmo. Né? Então, não há garantias de que fez tudo certinho, casou na igreja, namorou, noivou, casou na igreja, casou virgem, pereré, pereré, os dois são crentes, tudo bonitinho, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona na prática, porque nós somos seres humanos, viemos de famílias diferentes, estamos sujeitos a deslizes, a falhas, temos personalidades diferentes, temos costumes diferentes e tudo isso vem para dentro desse novo núcleo familiar que formamos quando nos casamos. Então, fazer tudo segundo as orientações é muito importante para que esteja edificado sobre a rocha e seja capaz de suportar os vendavais, as chuvas, né, os tsunamis da vida. Agora, ainda que na estrutura eu precise ajustar alguns pontos, alguns daqueles pilares, né, que estavam trincados, como eu falei, o pilar da fidelidade está trincado. O que é possível ser feito, né, para que você
reforme esse pilar, sabendo que ele nunca mais vai ser igual, mas ele vai conseguir ser reestruturado mediante perdão e muito diálogo, para que você consiga ter estrutura ainda no seu relacionamento. Então, as crises virão. As crises virão por diferentes fatores, tá? Fatores da nossa vontade, fatores alheios ao nosso controle. Elas virão. E virão para todos os relacionamentos, ok? Cristão, não cristão, que casou na igreja, que não casou na igreja. As crises, elas vêm, porque elas são parte do processo de construção de um relacionamento, de construção de um casamento. Agora, a maneira como eu vou lidar com essa crise é que vai ser o diferencial para eu construir um casamento saudável, uma família saudável ou uma família doente e disfuncional. Preciso dos princípios bíblicos. Preciso dos princípios de respeito, de amor, de cuidado, de amar o meu cônjuge como a mim mesmo, o tempo todo. Bom, então vamos avançar um pouco mais, sabendo que a crise vai vir. E agora nós vamos ver que existem alguns fatores que desencadeiam crises e que podem acontecer com qualquer indivíduo sobre a face dessa terra, independente de cultura, de religião, de ser de um país subdesenvolvido, de um hiperdesenvolvido, de uma classe social alta, de uma classe baixa, independente de conhecimento, de graduação, de profissão. Tá? Existem fatores que podem afetar a qualquer um de nós que somos meros mortais, somos seres, carne, propensos a falhas, problemas genéticos, problemas dos mais variados. Então, vamos ver quais são esses fatores. Como eu disse, queridos, existem fatores que podem desencadear uma crise conjugal. Alguns podem ser evitados, prevenidos, outros não. Acontecem independente de nossa vontade. Temos como um dos fatores, logo aí no início, uma gravidez não planejada. É muito comum conhecermos e sabermos de casais que se separam ou que nem se casam porque ocorreu uma gravidez que não foi planejada. Não foi planejada, mas também não foi evitada. Não foi feita a prevenção que deveria ser feita. Então, quando vem aquela gravidez, é um problema. Casais que não entram em acordo quanto a ter filhos ou não ter filhos, é um problema que pode desencadear uma crise conjugal. E casais que desejam muito ter filhos, mas que não conseguem ter filhos. É um outro problema, uma outra vertente que também pode desencadear uma crise conjugal. Então, só com relação à gravidez, nós temos gravidez não planejada, aqueles casos, muitos casos que acontecem antes do casamento e vem uma série de problemas e de fatores e alguns casais nem concretizam o casamento, né? Temos casos de gravidez não planejada, não decidida em conjunto com o parceiro dentro do próprio casamento,
que pode desencadear uma crise, e temos ainda aqueles casais que desejam muito ter filhos e que não conseguem alcançar esse objetivo. 3 fatores ligados à gravidez, um que poderia ser evitado, 2 que poderia ser evitado, porque uma gravidez não planejada poderia se fazer um planejamento, uma prevenção. O desacordo entre os parceiros quanto a ter ou não filhos, quanto ao momento para ter os filhos, também é algo que pode ser evitado e resolvido. E o fato de não conseguir ter filhos e querer muito também pode gerar uma crise, porque isso pode gerar uma grande frustração em ambos os cônjuges, né? Tem casais que se separam porque não conseguem ter filhos, e aí um dos parceiros decide desgasta tanto o relacionamento que o casamento acaba não vencendo essa crise. Uma outra crise que é bastante delicada, que eu tive filhos, passei por ela, é o nascimento do primeiro filho do casal. Porque quando nasce o primeiro filho, o casal muda o foco de atenção. Então, a mãe, especialmente, se dedica muito totalmente ao filho, né? E o pai, às vezes, se sente sobrando nessa relação, porque a mulher dedica todo o seu tempo, sua atenção, suas energias ao cuidado do filho, que é o instinto materno. Mas, às vezes, nesse momento do nascimento do primeiro filho, o casal se distancia, e se distancia tanto que não conseguem depois continuar a ser um casal, não conseguem se reencontrar. Isso normalmente acontece mais forte no primeiro filho, né? Muitas mulheres enfrentam depressão pós-parto e são muitos fatores, tá? São muitos fatores. Tem maridos, pais que começam a ter ciúme do filho com a mãe. Então, são problemas ligados ao nascimento do primeiro filho que podem desencadear uma crise conjugal. Um fator que independe da nossa vontade, né, é a morte também de um filho. E aí, a morte de um filho, e eu diria que em casais mais maduros, a morte também de um dos cônjuges. A morte de um filho é algo que dilacera os pais, tá? Dilacera, eu, graças à misericórdia do meu Deus, não enfrentei, mas a minha mãe já enfrentou isso, então eu passei como irmã, não como mãe, né? Mas a minha mãe enfrentou isso e eu posso afirmar a vocês que os pais morrem um pouquinho junto com o filho. Eles perdem uma parte da alegria e da vontade de viver quando eles perdem um filho. Se esse filho for único, é possível que esses pais nunca mais encontrem outra fonte de satisfação na vida, dependendo do tipo de relação que eles tinham com esse filho e do processo que tenha sido a morte desse filho. Então, mortes abruptas, com acidentes, com doenças, com a Covid, são situações dilacerantes e muito difíceis e que desencadeiam crises, primeiro individuais, né, no pai ou na mãe, e essa crise se estende para todos os membros da família. Um outro fator que pode desencadear uma crise é o desequilíbrio financeiro. Problemas financeiros
sempre foram causa de muita crise conjugal. As dificuldades de ordem financeira, a falta do básico necessário para saciar as necessidades primárias, isso é um fator que desencadeia também crise conjugal. Problemas sexuais, problemas, disfunções de um dos parceiros. Em um dos encontros eu falei de menopausa e andropausa para os casais mais maduros, que afetam muito, mas além disso existem algumas doenças, problemas de saúde que também afetam a vida sexual do casal. Então, depressão, doenças crônicas de uma maneira geral, problemas que pode parecer bobagem, mas um problema de coluna pode gerar um desconforto muito grande. Uma série de problemas que podem ocasionar um desinteresse ou um problema nessa questão sexual do casal, tá? Um outro fator que pode desencadear crise conjugal é a necessidade de acolher parentes em casa. Por exemplo, uma mãe idosa que já está viúva vem morar com você. Então, desestrutura o que já estava estruturado, uma mãe, um pai, né? Há um sobrinho que precisou, por alguma situação, vir morar com você. Então, essas pessoas que vêm morar, vêm para dentro da sua casa, causam um desequilíbrio inicial. E, normalmente, o casal demora a reencontrar o equilíbrio, tá? E essa demora... isso acontece em meio a crises, a desentendimentos, porque às vezes é um parente que vem, um parente da esposa, mas que não se relaciona bem com o esposo, às vezes é um parente que suga muito as energias de um dos cônjuges e que ocupa, vira o centro das atenções. Então, são questões delicadas e que podem desencadear crise conjugal, essa necessidade de acolher parentes em casa. Doenças nos cônjuges é um outro fator, doenças nos cônjuges e doenças também com membros da família. Eu preciso ajudar a cuidar da minha mãe que está doente, eu preciso dar apoio, cuidar mesmo da minha sogra que está acamada, eu preciso cuidar do meu sogro que fez uma cirurgia, eu preciso cuidar da minha mãe que está doente. Então, situações de doença, seja ela temporária ou crônica, podem desencadear crise conjugal também, porque eu preciso sair para cuidar do outro e automaticamente eu não vou dar conta 100% de tudo, de todas as minhas atividades na minha casa. E aí, isso, se não for muito bem conversado, combinado entre os cônjuges, pode desencadear uma crise. Problemas com os filhos, para aqueles que os têm, problemas de diversas ordens, né? Problemas no desenvolvimento, problemas de saúde, problemas na adolescência, problemas com vícios, com drogas, com amizades, com namoro, com uma série de questões, problemas com sexualidade. Isso tudo pode desencadear crises no casamento. E, por último, um último ponto que eu deixei aí, mudança de cidade ou de casa. Às vezes é necessário, eu passei por isso, por questões de trabalho, nós precisamos nos mudar para outro estado. Então,
essa situação foi muito difícil, porque a gente sai do lugar de origem, do núcleo familiar, das amizades que você já tem, e você precisa recomeçar do zero numa outra cidade, num outro local. Então, isso também origina crise conjugal, já foi motivo de muitos divórcios entre muitas pessoas que conhecemos, o fato de precisar mudar por questões de trabalho. E aí, queridos, percebam que muitos daqueles fatores ali, eles acontecem independente da nossa vontade. Não é uma crise por algo que eu tenha feito, né? Ah, não, eu estou vivendo uma crise porque houve uma traição, uma infidelidade. Ok, então eu sou responsável por aquilo ali, né? Eu fiz algo que ameaçou um dos pilares do meu casamento. Mas aqueles fatores que eu coloquei anteriormente, muitos deles são independentes da nossa vontade ou da nossa ação. Então, a perda de um filho, a doença, ou precisar acolher alguém em sua casa, mudar de uma cidade para outra, muitas vezes implica em vontade, outras vezes não, tá? Mas tem muitos fatores que independem da nossa vontade, da nossa ação. E o que fazer no meio dessas crises? Primeiro, Jesus nunca prometeu livrar ninguém dos problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu livrar ninguém dos problemas, mas ele prometeu livrar nos problemas. O que Jesus diz é que ele vai estar conosco nos momentos de crise, durante os momentos de crise. Ele vai estar junto, pegadas na areia, ele vai nos carregar no colo, ele vai nos livrar durante o problema. Essa maneira de ver a fé cristã, entendendo que você não vai ter problema, nenhum problema, vem para Jesus, que seus problemas vão acabar, isso não existe, isso não é bíblico. Por isso muita gente se frustra também. Você vai ter dificuldades, você vai ter problemas que são comuns aos seres, homens mortais. Agora, Jesus nos promete que ele vai estar conosco nos problemas. Durante as crises, ele vai estar conosco. Ele vai nos dar força, suporte, sabedoria e discernimento. Problemas, então, existem, crises existem, mas podem ser superadas se nós soubermos buscar esse Cristo que está conosco para nos livrar nos problemas, durante os problemas. Então, o que fazer em meio à crise, quando vier a crise? Primeiro, enfatize os sentimentos positivos. Se você é daquelas pessoas que é profeta do caos, que só vê o lado negativo, que acha que vai dar tudo errado, enfatize os sentimentos positivos no seu relacionamento. Olhe com o olhar de Cristo, mude a maneira de olhar. Cristo sempre fala, olha, você vai conseguir vencer porque eu estou contigo. Então, mude a sua maneira de olhar para a crise e enfatize os sentimentos positivos. Nós estamos enfrentando um problema financeiro, né? Alguém ficou desempregado em casa, caiu o orçamento, ok. Mas eu sei que essa pessoa está nessa situação, mas ela é batalhadora, corre
atrás, busca. Então, eu tenho que enfatizar e incentivar cada dia mais. Vamos lá, vamos conseguir, é só um momento, vamos vencer, vamos superar. Então, ter sentimentos positivos e enfatizar. Fé, queridos. Resumindo esse primeiro ponto, fé. Tenha fé de que este momento vai passar, que essa crise vai ser superada. Segundo, focalize as qualidades do companheiro, ao invés de falar só do que o outro não sabe. Ao invés de dizer ele não isso, ele não aquilo, ele não serve para isso, ele não serve para aquilo, fale tudo que ele serve. Lembra que a gente falou de valorizar, de elogiar? Então, fale tudo que ele faz bem, né? Ele é um ótimo companheiro, gosta de estar junto, é trabalhador. Valorize, ainda que sejam pequenas qualidades, mas valorize. Porque se você tiver 10, não, porque o que recebeu um talento enterrou. Se você receber 5 talentos, se o seu cônjuge tem 5 qualidades e você valorizar e investir nessas qualidades, elas vão se multiplicar, vão virar 10. Agora, se ele tem uma qualidade e você enterra, ou seja, deixa isso aqui quieto porque é muito pouco, a tendência é que você não consiga valorizar esse seu parceiro. Mantenha os canais de comunicação abertos, é o próximo ponto. O diálogo é essencial. Aconteceu uma gravidez que não foi planejada. Diálogo. Aconteceu de não conseguirmos a expectativa de ter filhos. Diálogo. Aconteceu de precisar trazer um parente para morar na minha casa. Diálogo. Antes de trazer o parente, diálogo. Durante o processo, diálogo. Nunca na frente do parente, tá? Que isso é muito importante. Nunca na frente do parente, o seu diálogo. Nunca na frente dos filhos, discutir as diferenças. Evitar que o passado seja o combustível que alimente a crise e a torne mais intensa e prolongada. Ah, o meu marido já me traiu há 30 anos atrás. Às vezes a gente ouve assim de pessoas mais idosas, né? Me traiu, nunca, esse cônjuge nunca superou essa crise e sempre que pode usa essa traição como combustível nos momentos de crise, ou seja, alimenta o fogo com gasolina. Você já está vivendo uma crise e aí vem, lembra aquela vez que você fez isso e aquilo? E aí, olha só, aumenta a proporção da crise, demora mais para ser solucionada. Nós, mulheres, temos essa dificuldade. E é muito comum as mulheres retomarem fatos passados, que elas acham que superaram ou botam lá uma pedra em cima e seguem a vida até o momento que surge uma nova situação e a gente traz aquilo tudo à tona. Isso não ajuda a vencer uma crise, pelo contrário, sejamos sábias, isso só fermenta, aumenta e dificulta ainda mais a superação dessa crise. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Quem são essas outras pessoas, especialmente? Pessoas mais experientes em relacionamento, tá? De preferência, pessoas mais experientes. E de preferência que não seja a sua mãe, o seu pai, porque a sua mãe, o seu pai não vão ser imparciais, não vão conseguir olhar de fora para dentro. Então, esteja aberto para receber ajuda de pessoas mais experientes,
preferencialmente que não tenham laços familiares muito próximos, porque essas pessoas não vão conseguir ser imparciais e não vão ajudar muito no seu momento de crise. Mas esteja aberto. Se você é cristão, tem um pastor, né, um líder religioso que seja mais experiente em relacionamentos, porque às vezes a gente tem um líder que é mais jovem ou recém-casado e que ele vai poder nos dar apoio com relação a orientações espirituais, mas com orientações práticas da vida, da vivência conjugal, ele pouco vai poder contribuir. Então, busque sempre pessoas mais experientes e preferencialmente que não seja sua mãe, o seu pai, o seu irmão, porque eles vão ter dificuldade de olhar os dois lados da relação. Lute contra a tempestade, tendo por motivação aquilo que gera esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória os bons exemplos de fé, de família, de união. Quero trazer à memória aqueles exemplos de pessoas que superaram crises, tá? Que superaram crises semelhantes às minhas. Quero trazer à memória exemplos que eu tenha. Normalmente todos nós temos alguém que nós nos espelhamos. Às vezes é o relacionamento dos nossos pais, que nós achamos que é maravilhoso, a gente se espelha. Às vezes o relacionamento dos nossos pais a gente acha que é horrível e a gente não quer repetir. Então, nós sempre temos um parâmetro. Nossa, eu queria ser como fulano. Eu queria que o meu casamento fosse harmonioso como aquele, né? Então, nunca vai ser igual, tá, queridos? O seu casamento, o seu relacionamento, a sua família é só sua. Tem coisas que vão acontecer, tem características que só vão acontecer na sua. Existem dramas comuns? Existem, mas a maneira de lidar com cada situação é sua, é única. E aí o diálogo é essencial, tá? E nos momentos de crise, de tempestade, traga à sua memória tudo aquilo que pode te trazer esperança. Traga à memória os bons momentos vividos. Traga à memória os momentos de felicidade conjugal e busque usar isso como combustível para superar a crise. E concluindo, o que fazer em meio à crise? Esteja sensível à presença de Deus. Esteja sensível às orientações, à presença de Deus contigo. Para estar sensível à presença de Deus, a gente precisa buscar a presença de Deus. Busque, ore, peça a Deus, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore toda hora que vier à tua mente a situação. Ore antes de agir. Busque sabedoria em Deus antes de tomar qualquer atitude. Assim, você vai conseguir fazer uma leitura positiva da crise. Entender que a crise é uma possibilidade de crescimento, de aperfeiçoamento da sua família. Faça da crise uma oportunidade para o Espírito Santo desenvolver em você os seus frutos. Então, permita que Deus te aperfeiçoe em momentos de crise. Permita que Deus te molde para novas situações e novos desafios. Faça da crise uma oportunidade de crescimento espiritual, emocional, social. Use a inteligência emocional. Ponha a razão na frente da emoção.
mesmo nos momentos em que tudo é muito difícil. Você acabou de perder um filho. É muito difícil lidar com razão e emoção nesses momentos, mas tenha sempre a convicção de que Deus faz sempre o melhor. O melhor em qualquer situação. Então, tenha uma perspectiva racional nesses momentos de dificuldade. Saiba controlar a sua emoção, entendendo que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e que pode agir de maneira que não entendamos, mas o saldo, o resultado, o objetivo sempre será o nosso bem. E por fim, para concluirmos, olhe para o casamento e suas dificuldades como ferramentas de Deus para libertar você de si mesmo, pois essa é uma das maiores vitórias de Deus em nossa vida. Eu já falei muito com vocês sobre o eu, sobre o egocentrismo, sobre personalidade, características de personalidade. E quando nós desenvolvemos a inteligência emocional, o autoconhecimento, nós somos capazes de perceber características em nós que são nocivas. Então, olhe para as crises no casamento, as dificuldades que você enfrentar, como uma ferramenta de Deus para te libertar de você mesmo, para te ajudar a melhorar, crescer um pouquinho mais a cada nova situação. É na crise que se mede a profundidade de caráter, uma vez que os problemas e as tensões revelam quem verdadeiramente somos. Eu me lembro que quando falei da fidelidade, eu disse para vocês que a infidelidade é uma falha de caráter, é algo mais profundo. E nas crises, essas falhas de caráter tendem a ficar mais evidentes, tá? Tendem a aflorar. E aí, nesses momentos de crise, você pode conhecer melhor a você mesmo e ao seu cônjuge. Então, a crise acaba mostrando de fato como nós somos. E, por último, os cônjuges que sobrevivem a catástrofes, a problemas muito sérios, a desastres muito graves, a perdas de entes queridos, a perdas de coisas que eles consideravam importantes, a doenças muito graves e crônicas e prolongadas. Os cônjuges que sobrevivem a essas crises frequentemente reconhecem, ao olhar para trás, que passaram a viver mais fortes e de acordo com as orientações bíblicas. Então, vem uma crise, você supera, vem outra crise, você está mais forte para superar a próxima, né? E vivem situações cada vez com graus de dificuldade e necessidades diferentes, mas ao passar por todas elas, eles percebem que se tornaram mais fortes, mais unidos, que suas famílias estão mais saudáveis. Então, uma crise é uma oportunidade de corrigir um rumo, corrigir a rota que por alguma situação tenha sido desviada. Tem situações que são dificílimas, eu sei disso, amados, eu entendo perfeitamente. Mas nenhuma situação, por mais difícil que seja, é grande ou forte o suficiente que Deus não possa revertê-la e transformar em bênção. Sabe, a bênção da maldição é você, de uma maldição, você
ver brotar uma bênção. Uma outra questão que eu acho pertinente para lhes colocar: permita-se usar por Deus para auxiliar aqueles que vêm enfrentando dificuldades que você já enfrentou anteriormente. Então, não se omita se alguém precisar da sua experiência, da sua força, tá? da sua vivência enquanto família. Esteja sempre pronto a socorrer aqueles que tiverem necessidade, à medida que tenhamos sido já socorridos por Cristo e por outros também. Que o Senhor nos abençoe. Construir famílias saudáveis é um grande desafio. Não é fácil, ao contrário, é muito difícil. Mas temos aquele que diz que está conosco nas crises, nos momentos de dificuldades. Então, chame Jesus Cristo para estar na sua família. Seja qual for o momento que você estiver enfrentando, seja qual fase do casamento que você esteja, Jesus Cristo, Ele quer e se propõe a estar com você neste momento que você está vivendo. Não desista de desfrutar de uma convivência harmoniosa e de uma família saudável. Não desista, porque este é o objetivo de Deus para nós, enquanto seres criados à sua imagem e semelhança, criados para viver em família. A família foi planejada, pensada, projetada por Deus. Viva em família. Desfrute das bênçãos de viver em uma família saudável e agradeça a Deus por Ele estar dia a dia pronto a te socorrer e te sustentar nos momentos de dificuldade. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento, nos dê forças e nos torne sábios para o bem, simples para o mal. Desvende os nossos olhos para que possamos entender com todos os santos qual é a altura, a largura, a profundidade e compreender o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor continuem com todos vós, sejam sobre suas famílias, hoje e sempre. Amém.